Bom, gente, vamos lá. Estamos começando aí, então, mais um curso. A gente vai explorar o livro de Juízes, né? Como a Evelyn falou, a gente está se baseando nesse livro do Keller, Juízes para Você, um livro muito bom, muito prático, cheio de lições para a gente aplicar hoje. E o título que a gente deu a esse curso é esse que você vê na tela, Juízos e Juízes, né? Ou seja, são dois elementos que a gente vê muito ao longo de todo o livro, né? Os dois trazidos por Deus. Deus traz o juízo e depois traz o juiz para libertar o seu povo, né? E apesar de ser um livro antigo, né, que se passa numa época tão distante da gente, né, mais de 3.000 anos, você pode se pensar, mas o que eu tenho a aprender com isso, né? A gente tem um abismo cultural, social, entre aquilo que eles viviam e o que a gente vive hoje. Mas eu posso dizer para você que talvez você vai se surpreender com a quantidade de paralelos que a gente encontra nesse livro e que a gente pode aplicar para a nossa vida hoje. E por que isso? Porque o problema do ser humano é o próprio ser humano, é o pecado que está no nosso coração. Então, embora os problemas eles pareçam diferentes por causa das circunstâncias, mas a fonte deles é o mesmo. E a gente vai ver como muitos erros que o povo de Deus nessa época incorreu, a gente também está sujeito hoje em dia, né? E só para saber um pouco mais de vocês aqui, quantos aqui já leram o livro de Juízes? Olha aí, talvez uma metade da turma, né? E vocês que leram, vocês se lembram da história? Né? Porque pode ser que você leu há muito tempo e não se lembre muito bem. Lembra? Tá. Você conseguiria lembrar alguns personagens conhecidos que aparecem no livro? Débora, Sansão. Quem mais? Mais alguém? Gideão. Quem? Acabe? Acho que Acabe é só em Reis, não é? Está um pouquinho mais para frente. Mais alguém? A gente vai ver alguns deles aqui, hoje, né? E onde é que está Juízes aí na história, né? Onde é que está Juízes na Bíblia, em primeiro? Ele vem depois do quê? Depois de qual livro? O que acontece antes de Juízes? Depois de Josué, né? Então, Juízes, ele está imediatamente após Josué, tanto em termos de organização da Bíblia, mas também em termos cronológicos, né? Porque a Bíblia não é organizada cronologicamente, mas nesse caso sim, tanto em termos cronológicos quanto de organização, Juízes acontece logo depois de Josué, e a gente vai entender um pouquinho desse panorama para a gente não cair aí de paraquedas no livro, né? E aí, bom, para a gente começar, né? Comentei um pouco aí sobre esses paralelos que a gente encontra no livro de Juízes com a nossa vida hoje. O Tim Keller, nesse livro, logo no comecinho do livro, ele traz essa reflexão. Quem aí poderia ler esse texto aí com voz de arcanjo? Vivemos e trabalhamos em meio a uma grande variedade de deuses, não apenas deuses de outras religiões, mas também os deuses da riqueza, da celebridade, do prazer, da ideologia, da realização. A época em que vivemos pode ser descrita pela frase que resume o livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Muito bem. Olha só que interessante, né? Vivemos e trabalhamos em meio a uma grande variedade de deuses. Como era o povo de Deus nessa época? Claro que nessa época de Juízes, os deuses, né, que eles eram tentados e nos quais eles viviam ao redor, eram deuses mesmo, nesse aspecto religioso da coisa, de se prostrar, de adorar. Hoje, pelo menos aqui, dentre o povo de Deus, dentre quem é crente, talvez a gente não incorra nesse tipo de erro. Mas ele traz uma série de outros deuses, não no aspecto religioso, com o qual a gente vive e luta diariamente. Ele lista alguns aqui, né? A riqueza, não é? Os bens materiais. Lembra do que Jesus disse, né? Não é possível servir a Deus e a mamão, a Deus e as riquezas, né? Esse coração dividido, em algum momento você vai pender mais para um lado ou para o outro. Celebridade, né? Aquele anseio de ser conhecido, famoso, bem aceito e, né, celebrado. Do prazer, vemos uma sociedade muito hedonista, né? Busca o prazer imediato a todo tempo. Da ideologia,
Olha, tem coisa mais atual do que isso, né? A ideologia, para muitas pessoas, é uma visão de mundo em que a pessoa se fecha com aquilo e tem a sua vida governada e dirigida, e ela não abre mão, e aquilo se torna um ídolo na vida dela. E da realização, né? O sentido, o propósito para a vida. É perfeitamente possível viver com cada um desses itens governando essa vida e tomando o lugar que Deus deveria ocupar. E aí ele diz uma coisa muito interessante. Essa época em que vivemos hoje, então, ela pode ser descrita pela frase que resume o livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Vocês concordam com essa frase? O que vocês acham? O tempo de hoje, quando a gente olha para a sociedade como um todo, parece que cada um está fazendo aquilo que lhe parece certo aos próprios olhos, quer dizer, conduzindo a sua vida de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria agenda. Muito atual, não é? E qual que é o grande paralelo, então, dessa época de Juízes com a época que a gente vive hoje, né? O povo de Deus naquela época, a cada dia, eles tinham que fazer uma escolha que todos nós também temos que fazer quando nós acordamos e saímos de casa, que é entre seguir a Deus, seguir o Deus único e verdadeiro, ou seguir o Deus secular, que é representado aqui por cada um desses elementos. Ou seja, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, quaisquer que sejam as circunstâncias, eu tenho que escolher entre ser fiel a Deus, entre seguir os princípios e os valores da palavra de Deus, ou seguir as tendências, os modismos, o sistema vigente desse mundo. E isso muitas vezes causa conflito, não causa? Não é trabalhoso isso? Não dá trabalho pra gente, né? Muitas vezes você está no trabalho, está tudo bem, está numa conversa ali com amigos, de repente aquela conversa descamba para um assunto imoral, e aí? Como você lida com aquilo? Né? Que decisão você toma nesse momento? Quando numa situação de crise, e você precisa tomar uma decisão em que o caminho mais fácil, aquele atalho, é muito mais fácil por um determinado caminho, menos custoso, mas aquilo vai claramente contra a vontade de Deus. E aí o que você faz? Muitas vezes seguir a palavra de Deus, seguir os princípios da palavra, nos custa alguma coisa. E essas decisões, essas situações são colocadas diante da gente diariamente em nossas vidas. E é nessas escolhas, nessas situações, que a gente precisa mostrar a nossa fidelidade a Deus. E aí a gente vai ver no livro de Juízes como que o povo falhou exatamente nesse ponto, nessa vivência diária, nessas escolhas que eles tinham que fazer, como eles foram, aos poucos, se desviando dos caminhos de Deus. E o livro de Juízes, para quem já leu, ele é um livro que trata de ciclos. Ele tem uma série de histórias que se repetem, que acontece uma vez, depois acontece de novo, e de novo, e de novo. O livro relata 7 ciclos de 7 etapas, né? Como começa Juízes, né? A gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente, mas basicamente o povo chegou naquela tão sonhada Terra Prometida. Só que agora eles não têm mais uma liderança centralizadora como tinham na época de Josué. É cada tribo vivendo por conta própria. E eles precisam agora viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, ser fiel à aliança. Mas o que a gente vê na prática? Que eles não conseguem ser fiéis à aliança, eles recorrentemente pecam e abandonam o caminho do Senhor. Então, a primeira etapa, o pecado. Por causa disso, Deus se ira. Afinal, eles tinham uma aliança com Deus. Deus havia tirado eles do Egito, trazido a eles uma série de benfeitorias, benefícios, bênçãos. E por causa do pecado, e pelo fato deles serem o seu povo, Deus então traz a disciplina sobre eles para os corrigir. E essa disciplina é apresentada no livro de Juízes por meio da opressão de um inimigo. Uma nação vizinha se levanta, vem contra eles, os dominam e os oprimem. Aí o tempo passa, a vida fica difícil. E eles então acabam se arrependendo daquilo, clamam a Deus. Deus então os ouve, Deus então decide agir para libertá-los, e aí Deus levanta um juiz. Daí vem o nome do livro. E quem que é esse juiz? Ele não é exatamente um legislador, né? Talvez a melhor definição, ele é um líder militar que Deus chama. Esse líder militar, ele vai
reunir ali um exército para lutar contra esses invasores, tirá-los da terra, derrotá-los e reestabelecer a paz. E aí isso acontece, Deus dá vitória, Deus é com eles e expulsa os inimigos. Então inicia-se um novo período de paz. E esse juiz fica governando sobre eles durante esse período. Mas o tempo passa e esse juiz acaba morrendo. E depois que ele morre, o que acontece? Tudo de novo, o ciclo se repete. E o livro de Juízes, ele não é organizado cronologicamente, mas geograficamente, né? Então, esses 7 ciclos, eles acontecem em regiões diferentes ali do mapa, que a gente vai dar uma olhadinha. De maneira que algum desses ciclos, eles se sobrepõem, né? Enquanto está acontecendo um aqui embaixo, está terminando, o outro está começando em cima, e assim a história caminha, tá? E a mensagem principal é que a fidelidade a Deus traz bênçãos, enquanto a infidelidade acarreta sofrimento e morte. E para quem já leu o livro, eu acho que vocês perceberam que esse não é um livro muito fácil, né? Você encontra aí muitas histórias difíceis, né? Até pesadas, tristes, sem esperança, algumas até macabras, eu diria, lá no finalzinho do livro. E talvez a pergunta que você faça, mas por que essas histórias estão na Bíblia, né? Por que Deus coloca histórias assim tão feias no seu livro, né? E, queridos, a Bíblia não é um grande compêndio dos homens mais virtuosos, né, que já passaram pela face da Terra. Às vezes a gente fica com essa impressão, né? A gente lê, por exemplo, a lista lá dos heróis da fé e, nossa, os homens de grande virtude. Mas a gente precisa lembrar que aquela lista de heróis são homens que tiveram absolutamente muita fé, confiança e dependência no Senhor. Mas eles eram homens falhos e pecadores, como todos os outros. Alguns até cometeram pecados horríveis. E isso é muito interessante, né? Olhando a Bíblia para esse aspecto, que ela não esconde os erros e as fragilidades dos seus principais personagens. Ela apresenta ali toda a realidade, nua e crua, mostrando que Deus é o verdadeiro protagonista da história. E a Bíblia é sobre Deus, aquilo que Deus é e o que Ele fez na história, no eixo do tempo. A Bíblia, então, ela constrói uma narrativa onde Deus ele vai continuamente fazendo incursões nessa história, visando redimir o seu povo em cada época da história. E a proposta aqui em Juízes é que a gente entre aí numa dessa época, numa janela de tempo específica, que é essa época de Juízes. Agora, para a gente não cair de paraquedas no livro, a gente precisa aqui dar um passinho para trás, dar uma olhada panorâmica em alguns eventos que aconteceram antes, para a gente entender por que acontece o que está acontecendo no capítulo 1 de Juízes, né? Alguém aqui já assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Quem já assistiu? Vocês lembram como começa o filme? Os primeiros 30 minutos, o que tem ali? Invasão da Normandia, né? É um filme que retrata ali a Segunda Guerra Mundial, o dia D, quando as tropas aliadas, elas chegam no continente europeu, ali na cidade de Normandia, na costa, né? Para invadir, então, a Europa, que estava dominada pelos nazistas. E a escolha que o Spielberg fez para construir essa história foi gastar os primeiros 30 minutos do filme só nessa batalha inicial de entrada naquela região. Depois que essa batalha acaba, e ali tiro, pancadaria e bomba para todo lado, aí a história realmente começa. Mas você tem esse início, que é uma confusão. E depois que aquilo passa, aí você, agora começa a história. Em Juízes é meio parecido. Você lê o capítulo 1, você começa ali a ver uma série de batalhas e guerras acontecendo, se você chega ali sem nenhum contexto, aquilo ali parece totalmente deslocado, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo ali no capítulo 1, vamos dar uma olhadinha em alguns episódios que aconteceram para trás. Mas eu coloquei alguns episódios que elas têm alguma relação com o que a gente vai ver em Juízes. Então, dilúvio e Babel, as nações se espalham. Depois, o período dos patriarcas, a terra é prometida. Êxodo e deserto, a aliança é firmada. Depois, o período de entrada na terra, onde a aliança é reafirmada. E aí a gente chega em Juízes,
que é o período onde eles estão vivendo na terra, e a aliança, então, é quebrada. Eu coloquei as datas aproximadas embaixo, tá, gente? Bom, então, considerando esse primeiro item aí, Dilúvio e Babel, por que eu coloquei isso aqui, né? Quando a gente lê lá os capítulos 10 e 11 de Gênesis, né, que você tem listas intermináveis ali de genealogia dos povos que descendem dos 3 filhos de Noé que saiu da arca. Ou seja, toda a população toda a terra vai ser repopulada a partir dessas 3 famílias, né? Cã, Sem e Jafé. Você tem aí a organização no mapa, né? Os descendentes de Cã, em roxinho aí, pegando... se você está com dificuldade de entender o mapa, essa parte azul do meio é o Mar Mediterrâneo, para baixo, em cinza, tem a África, ao norte, a Itália, né? Tem a botinha da Itália aí, e mais à direita, o Oriente Médio. Então, essa cor roxa, rosinha, são os descendentes de Cã, né? Dão origem aos povos egípcios, Cush, né? Que é Etiópia, e aparece um sujeito ali chamado Canaã. E ele, se você perceber, ele está exatamente na terra onde está a nação de Israel hoje, né? E lá na parte verde são os semitas, os descendentes de Sem. Qual foi o homem que Deus chamou para criar uma nação? Abraão. Qual é a cidade de onde Deus tira Abraão? Lembram? Ur dos Caldeus. Tá vendo aquele pontinho ali, Torre de Babel? Tá bem pequenininho, né? É um pouquinho mais para baixo. Deus tira Abraão dali e leva ele para Canaã. E aí a gente vai ver no livro de Juízes que esses descendentes de Canaã, né? Eles são, de forma genérica, chamados de cananeus, mas às vezes eles são referidos de forma mais específica como as suas diversas tribos. E ali vai ter Jebuseus, Eveus, Amorreus, Girgazeus, tem umas 10 tribos diferentes ali. Então, quando esses nomes aparecerem, são os cananeus, são esse povo aqui. Depois, voltando, a história continua, né? Então, Deus levanta Abraão, tira ele da sua terra, traz para Canaã, e Deus faz uma aliança com Abraão, onde ele promete 3 coisas, né? Ele promete bênçãos, que Abraão seria muito abençoado, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas também, e essa bênção, de certa forma, chega na gente, né? Ela vem primeiro em Cristo, onde em Cristo nós somos abençoados. Deus promete ainda a Abraão descendência, lembra-se disso? E ele não tinha filho, já era bem velhinho, e vai ter Isaac já numa condição bem adversa lá na frente. E quando a gente vai caminhando pela história, a gente chega depois em Êxodo, a gente vê que essa promessa se cumpre, né? A descendência de Abraão é citada lá em Êxodo como sendo 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? Acho que tá bom, né? Acho que uma boa descendência, né? Mas o mais importante disso é que Deus promete para Abraão uma terra. Ele promete a terra de Canaã para a descendência de Abraão, né? Lembra? A terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra fértil. Lembre-se que esse é um período de luta por sobrevivência, né? Não havia tecnologia, né? Dependiam do ciclo das chuvas. Então, Deus promete isso para Abraão. Mas lembre-se, essa terra já está ocupada. Há povos vivendo ali, e são justamente os cananeus. Muito bem, a história avança, né? Nos patriarcas. E a gente viu essa história há uns 2 anos atrás, no nosso curso de Gênesis, né? Temos 50 capítulos, praticamente um para cada... Acho que é isso, exatamente, tem um para cada capítulo do livro, está no YouTube da igreja. Se você quiser rever essas histórias, é só acessar lá. Então a história avança, né? Passa lá por José, toda aquela confusão, a família desce para o Egito, passa-se um tempo, eles se tornam escravos. E no meio dessa opressão, a gente chega aqui nesse episódio 3 do Êxodo e do deserto, onde Deus, com grandes sinais, maravilhas, mão forte, liberta o seu povo da escravidão, leva eles para o deserto e faz ali com eles uma aliança, né? A aliança mosaica, onde eles recebem a lei, né? 613 leis, para ser mais exato, né? A gente tem leis de ordem cerimonial, que servia para regular como eles deveriam adorar a Deus, como eles deveriam prestar culto a Deus. Haviam leis civis,
para regular a vida e a convivência social deles, sistemas de justiça. Lembra que eles eram escravos, né? E agora eles são um amontoado enorme de pessoas, milhares de pessoas, vivendo como nômades no deserto. E Deus, então, de forma graciosa, fornece essa lei para eles conseguirem conviver em sociedade. E tem, claro, a parte da lei moral, né, na qual é resumida aí nos 10 mandamentos. E diferente da aliança que Deus fez com Abraão, que a gente viu numa das mensagens lá em Gálatas, que era uma aliança unilateral, né? Quando Deus promete a terra para Abraão, é como se fosse um contrato onde só Deus assina. Aqui é comigo, deixa comigo, eu vou te dar a terra. Ou seja, não depende da boa vontade, do bom comportamento de Abraão. Deus prometeu aquilo e vai cumprir. Mas a aliança que agora ele faz aqui com Moisés é diferente. É uma aliança bilateral. Há condições nessa aliança. O povo ele precisa ser fiel a Deus, precisa ser obediente e cumprir toda a lei. E caso isso não aconteça, eles estão sujeitos, então, a serem disciplinados. A gente lê, por exemplo, o capítulo 28 de Deuteronômio, e a gente encontra ali uma série de listas, né, de bênçãos que o povo teria em ser obediente à lei. Quer dizer, teriam fertilidade, teriam prosperidade, teriam saúde, seriam vitoriosos nas suas batalhas, teriam muitos filhos, teriam muito gado, seriam muito prósperos nos negócios, enfim, muitas coisas boas Deus havia prometido para eles. Porém, se eles não fossem fiel a Deus, abandonassem a aliança, virassem as costas para Deus e incorressem em pecado de idolatria, então, tudo isso ao contrário aconteceria, né? Só me permite uma coisa? Claro. Deixa eu lembrar que a aliança mosaica, ela não revoga a aliança abraâmica, né? Sim. A mosaica, ela é absorvida pela aliança, ela está dentro da aliança abraâmica, mas tem estipulações próprias. Bem lembrado, complementar. Mas, o não cumprimento da aliança mosaica não anula a abraâmica. Não vai anular a abraâmica, vai anular os acordos feitos Perfeito. nessa aliança, só para a gente... Bom, bem lembrado, só para não esquecer, né? A aliança com Abraão permanece. A aliança mosaica, se o povo não cumpre, Deus tem todo o direito, assim, digamos, de acionar a cláusula, né, de não cumprimento e trazer a disciplina sobre eles, né? Mas o povo, ok, vamos lá, estamos contigo, vamos fazer essa aliança, né? A gente viu tudo que o Senhor fez, nos tirou do Egito, nos trouxe para cá, nos tem sustentado. Mas a gente, à medida que a história avança, a gente percebe que eles não vão muito bem, né? E aí a gente tem um episódio que já conecta com o item seguinte aqui, né, de entrada na Terra, que é aquele episódio dos 12 espias, né? Lembram disso, né? Quando eles estão ali para entrar na Terra Prometida, tem toda aquela... eles decidem enviar um espia, um de cada tribo, para ver como é que era a Terra. E aí, dentre esses 12, 2 são mencionados o nome, né? Quem são? Josué e Caleb, né? Que eles vão aparecer aqui na nossa história em Juízes também. E aí os 12 passam lá 40 dias, os 12 voltam e trazem um relatório. Olha, realmente a terra é muito boa, é fértil, é lugar muito bom para se viver, mas ali tem gigantes, o povo é poderoso, é muito difícil, não sei o que lá. E Josué e Caleb, eles trazem um diagnóstico diferente, né? Eles falam, olha, realmente é difícil, mas o Senhor é conosco, Ele nos deu vitória até aqui, vamos lá. Eles tentam convencer os outros a seguirem, né? Mas a maioria vence, e por causa disso, a gente tem ali os 40 anos de peregrinação no deserto. E toda aquela geração que saiu do Egito, incluindo Moisés também, morre no deserto. Apenas Josué e Caleb permanecem, junto com os filhos dessa geração que nasceram nesse período. E é essa nova geração que vai entrar, então, na Terra Prometida nesse item 4. Que aí a gente chega no livro de Josué. O que a gente tem ali no livro de Josué, né? Um pequeno resumo. Então, é quando eles entram na Terra Prometida, e isso começa ali na conquista de Jericó. Muito interessante, porque essa primeira batalha que eles vão travar, eles não fazem nada, né? É Deus que faz tudo, né? Lembram que as trombetas soam, Deus derruba as muralhas e dá vitória. Deus entregou a cidade na mão deles. Depois de conquistado Jericó, o livro de Josué, ele vai descrever 3 campanhas militares, uma que eles fazem na região central ali
do mapa de Israel, outra ao sul, outra ao norte, contra 30 exércitos. E o Senhor é com eles. O Senhor dá a vitória a eles como havia prometido. O Senhor entrega a terra na mão deles. Depois o livro de Josué gasta bons capítulos descrevendo como se deu a repartição da terra entre as 12 tribos. Aí nesse mapa você pode dar uma olhadinha. Esse primeiro mapa você tem como a terra era antes deles entrarem, né? Toda essa parte verde é a terra de Canaã. E ali você tem diversos povos citados, né? Amorreus, Hititas, Jebuseus, Perizeus, Heveus, Girgazeus, enfim. Toda a turma ali, né? Os filisteus ali no cantinho, né? O que está do Rio Jordão para cá, hoje é onde fica o reino da Jordânia, lá para cima é a Síria, para baixo é a Arábia Saudita. E do lado direito, como ficou a terra após a distribuição da terra entre as tribos, né? Então você percebe aí que a gente tem uma tribo muito grande e poderosa ao sul, que é a tribo de Judá, e também uma tribo muito forte e poderosa ao norte, que é a tribo de Manassés, filho de José. Aliás, isso é talvez uma confusãozinha, mas que a gente vai lidar à medida que o texto for avançando. Às vezes o texto cita Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José. Às vezes cita José, né? Mas José não está entre as 12 tribos, né? Mas às vezes se refere a José como que se referindo às 2 tribos, filhos dele juntas, tá? Quando isso aparecer, a gente explica. E aí eles entram na terra, finalmente encontram descanso, finalmente encontram cidades onde eles vão habitar. E Josué, ali no final do livro, ele conclama todo o povo para renovar a aliança com o Senhor. E isso é muito interessante, porque esse povo que lutou as guerras, não foram eles que haviam feito aliança, foram os pais deles. E agora Josué reúne todo mundo, como que dizendo assim, olha, vocês viram tudo que Deus fez por vocês, não só pelos seus pais lá no Egito e durante o deserto, mas por vocês, né? Todo o maná, toda a subsistência ao longo da caminhada, como ele abriu também o Rio Jordão, abriu o Mar Vermelho para os seus pais e o Rio Jordão para vocês, como ele entregou a cidade nas suas mãos, como ele nos deu vitória contra todos esses exércitos que eram muito mais poderosos que vocês, como que para deixar claro, olha, quem fez tudo foi Deus. Então agora, e aí aparece aquela frase, né? Olha, agora, tendo dito isso, cada um de vocês decida, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decidam aí. E aí o povo, ok, vamos ser fiéis a Deus. Vamos então nos comprometer com esse Deus. E o compromisso ali, né? Firmar aliança, né? Ter relacionamento com Deus nesse contexto, significa o quê? Ser obediente a toda a lei. A cumprir todos os preceitos da lei. E o que a gente destaca, né? O que era mais nevrálgico aqui, né? Veja, os israelitas, eles são lembrados, então, né, que seus avanços militares são consequência da dependência do Senhor e eles têm de ser acompanhados de vida espiritual e relacionamento com Deus. Eles precisam ser obedientes. E eles estavam proibidos de fazer alianças com outras nações, de servir aos seus deuses e de se casar com esses povos. E aí você olha isso, nossa, mas coisa antipática, né? Mas por que Deus pede isso, né? Por que Deus não permite que eles façam alianças e se misturem com os habitantes locais que já estavam lá? Qual que é a questão que está por trás disso? Idolatria. Isso é um cuidado de Deus para que eles não fossem influenciados pelas práticas dos povos que já viviam ali. Veja, quando Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação, e a gente caminha por essa narrativa e chega até aqui, qual que era o objetivo disso, né? Por que Deus quer fazer uma nação? O que Deus quer com essa história toda? Deus quer salvar a humanidade. A gente lê lá em Êxodo 19, 5 e 6, né, na aliança que Deus faz com o povo, que o povo seria para ele uma nação de sacerdotes. O que é um sacerdote? É um intermediário entre Deus e o povo. Ou seja, a ideia é que esse povo que Deus está formando, que está educando, que está ensinando, que está aprendendo a ser santo, que está aprendendo a ser fiel a Deus, é que esse povo deveria testemunhar as nações. A ideia é que essa nação que Deus vai colocar nesse ponto da terra, ela fosse luz para as nações e ela influenciasse as suas nações vizinhas. É muito interessante a gente ler, por exemplo, o Salmo 96, né?
cantem ao Senhor, todas as tribos, anunciar entre os povos as suas maravilhas. Ou seja, a gente já vê um ímpeto missionário de Deus desde o começo, né? Não é que a gente só faz missões agora no Novo Testamento, não, desde lá de trás. Deus está preocupado com toda a humanidade, com todo o seu povo. E ele chama Abraão e vai construindo essa história com esse objetivo. E aí, os israelitas, então, deveriam construir uma nação onde serviriam e testemunhariam de Deus as nações vizinhas. Muito bem. Antes de continuar, a gente gostaria também de fazer um comentário sobre essa questão aqui de Guerra Santa, né? Porque a gente lê, tanto no livro de Josué, quanto no livro de Juízes, conquistas, batalhas, avanços militares, guerras, né? E se a gente não tomar cuidado com essa questão, né, se a gente não interpretar corretamente, pode parecer que ali o povo de Deus está cometendo uma série de barbaridades contra outros povos e que Deus mandou isso, e que esse Deus, o Deus do Antigo Testamento é malvadão e o Deus do Novo Testamento é diferente. E, assim, um erro que a gente pode incorrer ao ler a Bíblia, né? Não só a Bíblia, mas qualquer tipo de literatura do mundo antigo, né? É a gente tentar entender, ler essa história a partir da nossa perspectiva moderna, né? Quer dizer, eu coloco aqui os óculos com a minha cosmovisão de um ocidental vivendo no século XXI, numa cidade metropolitana, onde há leis estabelecidas, há um sistema de justiça, ainda que não perfeito, né? E comparar isso, esse meu senso de justiça, esse meu conceito que eu tenho hoje de como deve ser a vida social, com uma época onde os costumes eram completamente diferentes, né? E aí, por exemplo, essa imagem aí é justamente da derrubada dos muros de Jericó, né? Ela está descrita lá em Josué capítulo 6. E se você ler o texto, você talvez pode ficar um pouco chocado, né? Onde o texto diz que eles entram na cidade, passam a cidade ao fio da espada e matam todo mundo. E esse todo mundo, né, toda alma viva, isso inclui mulheres, isso inclui crianças, isso inclui idosos, isso inclui animais. E se a gente não tomar o devido cuidado, a nossa tendência é comparar isso com aquilo que a gente conhece hoje desses ataques bárbaros, né? Como foi o genocídio armênio pelos turcos no começo do século, como Hamas fez com Israel, quer dizer, um monte de fanático doido entrando numa terra, matando todo mundo, sem nenhum critério. E a pergunta que a gente tem que fazer é, o que está acontecendo aqui de verdade, né? Por que Deus está fazendo isso com as nações que estão ali em Canaã, né? Bom, a resposta simples, mas talvez não muito satisfatória para todo mundo, é que Ele é Deus. Ele é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem o direito de fazer o que quiser. Mas Deus é bom e Ele nos dá... a gente tem algumas explicações que nos ajudam a compreender melhor esse período. Por exemplo, em primeiro lugar, né, e de forma menor, um pouco mais simples, para a gente ir avançando aos poucos aqui. Eu coloquei aí, né, extensão do juízo contra o Egito. Por quê? A gente sabe que tem muitos povos vivendo ali, mas essa terra, aonde eles estão entrando, ela estava sob jurisdição do Império Egípcio, né? O Egito era um grande império, ele não se limitava somente ali à região do Cairo, onde ficava a capital, mas ele detinha muitas outras regiões. E a gente sabe isso pela pesquisa histórica e arqueológica, né? Tem, inclusive, um documento que é muito interessante, se você quiser depois eu posso mandar para vocês, que a arqueologia descobriu, que é um documento, uma carta do então rei da Babilônia, nessa época aqui, a datação é de aproximadamente 1400 a.C., que é bem essa época aqui de Josué e Juízes, onde ele envia essa carta para o faraó egípcio, reclamando do comportamento dos cananeus contra os comerciantes e mercadores babilônicos que estavam passando na região de Canaã. Então ele fala assim para o faraó, olha, você precisa dar um jeito nisso, afinal os cananeus são servos teus. Então essa descoberta ajudou a gente a trazer luz um pouco sobre essa época e entender que os cananeus, apesar de ser uma série de povos, de tribos que viviam ali, aquela região pertencia aos egípcios. Então, de certa forma, o que Deus está fazendo é
entregar para o seu povo um território que pertencia antes àqueles que os haviam escravizado e tentado destruir. Nesse sentido, é uma continuação do juízo de Deus sobre os egípcios. Mas tá, ok, entendi isso. Mas e os povos que viviam ali? O que eles tinham a ver com isso, né? Por que Deus está mandando matar todo mundo? 2. Israel seria usado como instrumento de juízo contra os cananeus. O que acontece aqui, né? Quando a gente lê lá Gênesis 15, você vai ter um versículo que diz o seguinte, que a medida da maldade dos amorreus não havia chegado ainda à plenitude. O que isso quer dizer? Esses povos que viviam ali, eles eram povos ímpios, praticavam idolatria, uma série de práticas abomináveis a Deus, que incluíam até sacrifício humano. E Deus está dizendo o seguinte, olha, vai chegar o tempo em que eu não vou mais segurar a minha ira, e o meu juízo vai recair sobre esses povos. Não é agora, mas quando a medida da maldade chegar à sua plenitude, então eu trarei o juízo sobre eles. E veja que quando Deus diz isso, né, capítulo 15, ali, época de Abraão, por volta de 2100 a.C., e aqui a gente está ali entre 1400 e 1300. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. 700, 800 anos aguentando práticas ímpias e detestáveis. Então, o que acontece aqui é que Deus, não dá mais. Agora chegou a hora de trazer o juízo sobre essas nações. E o povo que ele formou, de Israel, seria apenas o executor desse juízo. Veja que o juízo vai recair sobre toda a humanidade que se rebelar contra Deus. A gente está vendo isso em Apocalipse e hoje já vai ver um pouquinho disso. Então Deus tem todo o direito de, por assim dizer, antecipar esse juízo para povos e pessoas que ele bem entender. Tá? Mas aí você pode dizer, tá bom, então quer dizer então que Deus ele detona com os outros povos, mas aí protege os judeus, né? O povo favoritinho dele. Não, também não é o caso. Porque à medida que você vai lendo a Bíblia e vai prosseguindo nessa narrativa histórica, você vai ver que Deus faz exatamente a mesma coisa com o seu povo. 700 anos depois, ele levanta o Império Assírio, que entra no Reino do Norte e conquista, mata e expulsa 10 dessas 12 tribos aqui, ó, com exceção de Judá e Benjamim, todos os outros ali. Eles são levados cativos para a Síria, os assírios eles colocam outros povos para viver ali, dessa mistura, dessa miscigenação, né, todo esse caldo cultural, social, religioso, vão surgir os samaritanos, que vai chegar lá no Novo Testamento como uma espécie de grupo rival religioso, né? E vai causar todo o problema. Me permite só mais uma parte que acho que tem muito a ver com o que você está falando e é importante a gente compreender o contexto dos juízos de Deus sendo ministrados. Né? Alguém pode chegar e dizer, mas puxa vida, né? Deus poderia ter interferido em Canaã, ter feito movimentos de apaziguamento da sua ira, ofertando paz, ofertando uma comunicação clara com o povo de que ele existe, de que ele é o verdadeiro Deus, mas ele fez isso. Melquisedeque é um exemplo. Melquisedeque, rei de Salém, que por sinal vai se tornar Jerusalém lá na frente, um rei sacerdote do Deus vivo. Havia presença de sacerdotes do Deus vivo em Canaã durante essa época aí, e o povo não se arrepende. Então não é que faltou testemunho, o testemunho houve. O que você vê, na verdade, é a rebelião, a obstinação do coração humana, enchendo essa medida do juízo de Deus, até que Deus chega e fala, chega, basta, agora deu. Sim. Um ponto que a gente poderia acrescentar também, né, que os descendentes de Noé, eles também tinham obrigação de ensinar as próximas gerações, né? E você vê que isso falha, né? Então Deus também traz o juízo sobre o seu povo, né? Não tem acepção de pessoas, né? Deus trata todo mundo igual, né? Como a gente viu em Gálatas, né? Aquilo que o homem semear, isso vai colher. E, por último, isso aqui é muito interessante. Israel não poderia se beneficiar das vitórias nas guerras, né? Porque imagina o seguinte, né? Naquela época, né? Um mundo tão marcado assim por questões de fertilidade, luta por sobrevivência,
quando você entra naquele contexto, você percebe assim que ninguém questiona esse negócio de que você não faz luta naquela época para conquistar território e garantir a sua sobrevivência da sua terra, né? A sobrevivência do seu povo, da sua família. Por mais brutal que isso pareça hoje, esse era, digamos ali, como a vida funcionava naquela época, né? Mas aí vai aparecer um negócio muito interessante que você não vê em lugar nenhum, só na Bíblia. Você pode procurar qualquer livro da antiguidade, você só vê isso na Bíblia. Que aquilo que os israelitas conquistassem na guerra deveria ser consagrado ao Senhor, os espólios de guerra. E detalhe, consagrado para destruição. Quer dizer, casas queimadas, não podia se apropriar do gado, da prata, das roupas, de nada. Por que isso? Eles precisavam aprender e ficar muito claro para eles que as guerras que eles estavam travando em nome do Senhor eram uma missão e eles não poderiam ter vantagem financeira naquilo. Então você imagina, né? O Senhor está sendo com eles, está dando vitória, eles estão avançando. Seria muito fácil eles caírem na tentação de tá tão fácil, né? Vamos conquistar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais acolá. Mas não, isso é proibido. E a gente tem um caso emblemático no livro de Josué, que é o caso de Acã. Numa das conquistas que eles fazem, um sujeito lá chamado Acã, ele entra, sem ninguém ver, né? Pega lá uma prata, acho que é um manto, não lembro agora, que ele pegou, pega escondido, leva para casa, não fala para ninguém. Aí, na batalha seguinte, Josué lá liderando o povo, né? Eles saem para lutar e eles são derrotados de forma humilhante. Eles voltam correndo para cá, para a terra deles, e eles iam lutar contra um exército bem inferior, e aquilo não fazia o menor sentido, né? E aí Josué se indigna, vai consultar o Senhor para saber o que aconteceu. O Senhor não seria conosco? O Senhor nos daria vitória? E aí Deus revela para Josué, olha, eu não posso abençoar vocês porque há pecado no meio de vocês. E aí, então, eles dão um devido tratamento àquela situação e, então, eles voltam a obter vitória. Então, veja, eles não poderiam ter nenhum tipo de vantagem. E até por isso, né, a nação de Israel nunca se tornou uma potência expansionista como eram os outros impérios da época, né? Porque esse era o modus operandi, né? Você ia, conquistava território, crescia, enriquecia, ia lutar contra o outro. Conquistava, crescia, enriquecia contra o outro, né? Foi assim com o Egito, a Síria, a Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Israel não. Sempre aquele território. Cresceu um pouco na época de Davi e Salomão, mas ainda nem chegou a conquistar toda a área que Deus havia prometido para Abraão. E hoje, por exemplo, não que eu esteja fazendo uma conexão direta, mas só a título de comparação, o território hoje onde a nação de Israel ocupa é coisa de 5 vezes menor do que foi no tempo de Davi, né? Para você ver, teve todo um declínio depois, né? E aí, o que a gente aprende disso, né? Que é justamente, então, por terem quebrado a aliança de Deus, não terem sido fiéis a Deus, e terem corrido também nesse tipo de erro, de obter vantagens na terra que eles haviam conquistado, é que vai acontecer tudo que a gente vai ver aí ao longo das próximas semanas em Juízes. E como que a gente pode aqui definir quais são os principais temas do livro, né? Alguns tópicos aqui que o Tim Keller traz para a gente no livro e que a gente tem muita aplicação prática nisso, né? Olha só, Deus sempre oferece sua graça aos que não a merecem, não a buscam e nem a valorizam. Quer dizer, apesar de muitas histórias tristes que a gente vai ver aí no livro de Juízes, a gente vê a graça de Deus operando o tempo todo. Aquela ideia, né, que até comentei há pouco, né, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvadão, um Deus duro, um Deus de juízo, e a graça a gente só vê no Novo Testamento, não faz o menor sentido. Deus mostra a sua graça, vez após vez, mesmo depois que o povo consistentemente continua se rebelando contra ele, abandonando a sua lei, de maneira que Deus é o grande protagonista dessa história. 2, Deus quer governar todas as áreas de nossa vida e não apenas uma delas.